E aí, beleza? Agora sim. Ai, ai. Você Agora é deu uma legal aqui. figura, meu amigo. A galera tá Agora deu voltando aí, ó. certo. Tô falando que o teu celular não dá certo comigo. Eu já falei isso pra você. É muita modernidade para nós dois, viu? Não, ou é o teu celular ou é o meu. Eu não sei o que é. Eu sei que quando eu chamo funciona normal agora. É a tua internet que não presta. É nada, cara. Tá Ontem aqui, não tinha nem funcionado. tá um monte de barrinhas aqui, cara. Não, beleza. E aí, pessoal, vamos chegando, ó. Já tava com 21, agora já tá com 20. Oi, Beleza. Rose. A Rose chegou do estúdio. Beleza, o William entrou também. A galera tá voltando, tá Beleza. chegando aí. Olha, hoje nós vamos fazer a novidade, né? Entramos à tarde, em vez de fazer a live de manhã, estamos pela tarde. E colocamos lá a caixinha de perguntas, a galera respondeu, né? Correspondeu, colocou as suas perguntas. E algumas perguntas parecidas umas com outras, né? E a gente deu uma condensada mais ou menos. Algumas perguntas elas são complementares, então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma pergunta, vai vir a resposta e de acordo com aquele assunto que está acontecendo, quase derrubei o tripé, aí a gente vai dar sequência na pergunta seguinte, tá? É, eu sou o professor Juarez, do Instituto Federal de Rondônia, campus Calama. Trabalho com educação física escolar, trabalhamos com ensino médio, trabalho com as turmas de química e nós temos mais duas companheiras que trabalham com a gente lá, que são a professora Aline, que trabalha com as turmas de edificações, e a professora Iranira, também trabalha nesse projeto, trabalha com as turmas, com a educação física nas turmas de informática. Né? Olá, Axon, por favor. Chegou atrasado É, também. eu sou professor Laxon, né? Atualmente sou professor do IFRO. Gosto muito de trabalhar com a área de atividade física e saúde, né? O meu mestrado foi na área de saúde coletiva, o doutorado foi em saúde e ambiente. Adoro dar aula em escola, eu acho que é uma paixão que eu tenho. Gosto muito de academia também, trabalhei, eu falo para as pessoas, elas não acreditam, né? Eu fui um dos primeiros professores de musculação da Academia Mahatma em Porto Velho. Eu e o Marcão, entendeu? Então, assim, e outro dia, inclusive, encontrei com ele. Então, isso para vocês entenderem do quanto que nós realmente gostamos do que nós fazemos e do quanto que nós nos dedicamos a isso. Então, um dos motivos dessa live é exatamente esse aqui. Estar aqui para tirar algumas dúvidas, para trocar algumas ideias, para ouvir quais são os questionamentos de vocês a respeito da atividade física, né? Nós estamos num momento de pandemia aí que exige algumas precauções, exigem algumas situações específicas que nós precisamos ter uma atenção especial. Mas é isso. Prazerzão estar aqui. Beleza. Ó, e tem o pessoal, oi Dalet. A Dalet foi uma das pessoas que colocou pergunta lá. É, a Ela já Dalet, a Dalet ela, colocou uma pergunta bem interessante. na verdade, todas as perguntas foram interessantes. E vamos começar com a pergunta que a Olívia e a Sofia colocaram, né? As duas colocaram, simplesmente eu agreguei as duas para Uhum. ficar, porque ela tinha o mesmo sentido, que é a questão, né? Eu vou deixar contigo, qualquer coisa que eu achar que for necessário, eu complemento. Exercício físico 2 vezes por semana. Aí vem, já ajuda? É o suficiente? Muito bom. Essa, muito simples. Melhor 2 vezes na semana, melhor talvez até uma vez na semana do que nada, tá? Todos os estudos apontam para você fazer, ele consiga ter um efeito realmente. Você teria que fazer aí uma média de 3 vezes por semana seria o ideal. Mas se você não consegue, se você tem uma vida ativa e você faz 2 vezes na semana, é o suficiente, sim. Não seria suficiente para promover alterações de perfil estético. O que, que eu quero falar? Você quer utilizar atividade física dentro de um processo de emagrecimento, então você vai fazer 2 vezes por semana. Seria interessante aumentar um pouquinho, mas aí se você faz um controle da alimentação, e isso é muito importante, qualquer que seja o objetivo, de ganho ou de perda, né, alteração do perfil do status,
físico, é importante você atentar para a questão da nutrição, do repouso e do tempo que você vai dedicar para a atividade física. Então, o que, que eu considero? 2 vezes é importante, mas se você quer obter um resultado, por exemplo, a nível de ganho, eu considero pouco. No mínimo 3 vezes por semana. Né? Você tem um dia você faz exercício, no outro dia você dá um intervalo de repouso. Sim. Todas as perguntas, gente, que vocês fizeram, a gente pode... muitas delas, a gente olha para elas e faz assim, ó. Depende, né? A pergunta, a gente sempre tem alguns aspectos onde a gente coloca assim, depende. Primeira coisa, depende do objetivo. Depende da forma com que você vai fazer. Então, quando a gente for fazer algumas pontuações nessas perguntas que a gente coletou, que vocês colaboraram, a gente vai usar, vez ou outra, esse tipo de colocação, né? Então, talvez a gente divida a pergunta e fale, ó, se for deste ponto, né, tipo 2 vezes por semana, como o professor falou, melhor do que nada. Então, intensidade, tempo, a duração, que o tempo é essa duração total do exercício que você vai fazer. Então, 2 vezes por semana é significante, tá? É bem significante. Olá, Adson. Olá. Uma pergunta sua aí. Vamos lá. A Sofia Smith perguntou o seguinte: às vezes faço exercício e me dá vontade de bocejar. Engraçado que não é a primeira vez que me perguntam isso. Então, eu vou passar para você, qualquer coisa depois eu complemento. Então, ela está perguntando, por que quando eu vou fazer exercício físico, me dá vontade de bocejar? Né? Uhum. Não é a primeira vez que a gente ouve realmente, principalmente quando a gente trabalha em academia, a gente ouve muitas vezes isso e a gente tem algumas conjecturas, pesquisando em algumas literaturas, a gente acha assim, que seria um tipo de hipoglicemia, né? Um pouco de baixa do açúcar, né? Então, causaria essa vontade de você porque você está fazendo exercício, ele está gastando o açúcar do músculo. Então, depois, na restauração do açúcar sanguíneo, que vai ocorrer para o músculo, você vai ter essa reação. E aí tem gente que fala, não, é porque você está com fome, né? Mas depende muito da situação. Eu estava falando, né? Depende daquilo que a gente está abordando. E vai ser diferente, Sofia, de uma pessoa para outra também, tá? Não vai ser assim, a mesma coisa sempre para todo mundo. Você pode perceber que muitas vezes você mesma, nem sempre, nem todas as vezes, vai sentir essa vontade de bocejar. Algumas vezes somente. Completa aí, meu chefe. Por conta quando você faz a musculação, num treino mais puxado, por exemplo, você aumenta a produção de serotonina. Então, alguns estudos apontam que o organismo, às vezes, tenta reagir com esse bocejo como se fosse uma espécie de autoestímulo para você dar aquela acordada para o exercício. Outros estudos ainda apontam que seria para melhorar a circulação sanguínea na hora do exercício. Então, assim, existem várias especulações que vão desde um estado de estresse, por exemplo. Você está muito cansado, você trabalhou segunda, quarta e sexta o dia todo, dormiu mal, você vai na quinta-feira, então é a tendência que você tente bocejar o organismo te acordando para você se manter ativo, já que aquele nível de esforço que está sendo solicitado, ele é bem intenso. Então, é normal, não precisa se assustar, isso acontece com algumas pessoas, mas basicamente é verificar isso. A serotonina que é produzida durante o esforço físico, ela também pode induzir esse bocejo, tá bom? Mas isso são levantamentos científicos que já foram cogitados e pontuados, mas assim, para nós chegarmos a dar uma afirmativa correta, não conseguiram fazer esse estudo, porque cada pessoa que bocejava, no estudo evidenciado, ela tinha uma consequência. Então, assim, existem várias consequências, teria que ver qual é a sua, né? Se você está dormindo bem, provavelmente, você tem aí o organismo, o bocejo em si, ele induz o quê? Ele induz um movimento rápido, uma espécie de espasmo para você aumentar a circulação, principalmente a circulação no cérebro. Então, pode ser que seja isso também. Muito bom. Olha, o William e o Washington, a dupla WW lá da Química, os gêmeos, fizeram uma pergunta, cada um fez uma pergunta, mas no final das contas, eu juntei também as duas. Fazer exercícios ou esportes pode baixar a imunidade? Sim, podem baixar e podem melhorar a imunidade. Quando é que ele baixa a imunidade? Quando você treina num nível muito intenso.
As pessoas que costumam treinar em níveis muito intensos, por exemplo, você treina basquetebol e você treina 3 vezes por semana, tá? Só que aí, quando termina o treino, você sai daquele treino numa instituição e você vai fazer musculação ou vai correr além do treino. Se você não tem uma preparação fisiológica para suportar essa demanda, ao invés de você ter benefícios, que seria o fortalecimento do sistema imunológico, você tende a ter prejuízos. Por quê? Porque o teu organismo vai abrir mão de outros recursos para corrigir aquela degradação, aquele processo catabólico, ou seja, aquele processo de quebra, né, de gordura e de proteína que aconteceu em virtude do treinamento muito extenuado. Então, o ideal de você fazer o exercício é que você se sinta bem após o treino, né? E não um nível de estresse muito elevado. Se você tiver, por exemplo, naquele cansaço extremo, com a sensação de que um trator esteira passou em cima de você, provavelmente você está exagerando um pouco no treinamento. Nesse momento específico de pandemia, eu não aconselho as pessoas treinarem em alto nível, a não ser que elas já venham com esse histórico, a não ser que ela já faça dessa forma. Mas eu já treino assim, eu não queria perder minha condição. E eu tenho possibilidade de fazê-lo. Ok. Agora, porque disseram que é bom fazer exercício físico para a imunidade, eu nunca treinei, eu vou começar agora. Provavelmente, se você começar com uma intensidade alta, você vai ter prejuízos relacionados ao teu sistema imunológico. Isso, inclusive, Juarez, isso tem sido muito questionado na mídia, tá? Essa questão do exercício físico. Inclusive, alguns artigos apontando, de pessoas que não têm o conhecimento fisiológico da coisa, apontando que a atividade física traz prejuízo, que não era para fazer. Aí logo vem uma outra vertente, uma outra corrente que explica, olha, fisiologicamente é o contrário. Você fazendo exercício físico, se mantendo ativo, você consegue fazer o quê? Você consegue estimular o teu processo metabólico, os teus processos metabólicos de catabolismo ou de anabolismo, ou seja, tanto construção quanto quebra. Utilização correta da glicose, quebra da molécula de glicose para transformar, melhor transporte de oxigênio e automaticamente o fortalecimento das células que exercem a função de soldadinhos de proteção do nosso organismo ali. Então, nessa questão, muitas pessoas têm questionado aquela questão. Você está fazendo exercício muito intenso. Nesse momento, Alex, eu acredito que nem os atletas estão mais conseguindo fazer exercício de grande intensidade. Porque nós já vamos aí, nós começamos em março a quarentena, final de fevereiro, dependendo da cidade. Começou essa quarentena, nós já estamos indo aí para 2 meses e meio, 3 meses. Já tem uma grande perda de muitos atletas. Então, nesse momento, o ideal é fazer exercício de manutenção, né? E não visando você aumentar a intensidade. Dentro desse aspecto, tem uma outra pergunta que foi feita, que foi mandada para você, que a gente começa a entrar agora, que é o quê? Tem aqueles programas de 8 minutos, 12 minutos, né? Que eles trabalham com HIIT, né? Certo. Então, o que acontece? Um treinamento daquele é para aumentar, é um treinamento de alta intensidade. Exatamente. E promete emagrecimento, promete tonificação, promete uma série de melhorias, né? Que na realidade, nesse momento, não são interessantes. Principalmente porque tem pessoas que estão em casa, que não treinavam ou treinavam caminhada, e aí você pega um programa de 8 minutos, de 12 minutos, que é de altíssima intensidade, com programas de HIIT que vão fazendo... aí faz realmente esse trabalho de catabolismo e você faz aquela baixa da imunidade. Né? Notadamente, alguns estudos falam que a queda da imunidade durante o exercício, ela é por um tempo reduzido. Você tem a queda da imunidade por um efeito do catabolismo no exercício, mas depois, logo após, você tem o aumento da imunidade. Né? No caso do HIIT, para pessoas, esses programas de curta duração, para pessoas que não estão acostumadas a fazer exercício, aí sim eles podem ser prejudiciais. Né? Mas para atletas que já estão fazendo uso do exercício, já tinham essa prática mais intensa, não vai ser tão prejudicial. Lógico, eles têm que estar vindo fazendo a manutenção. Tá?
Me preocupa, Juarez, com relação, só fechando, me preocupa com relação a esses treinos de HIIT colocados na internet, que se você observar, muitos deles foram postados antes da situação de pandemia. Então, dê lá, faça exercício em casa. Então, quer dizer, olha a condição, você não praticava atividade física, você começou a praticar atividade física porque você ouviu dizer que é importante durante a pandemia para o sistema imunológico. Só que você não era uma praticante. Então, o nível de iniciação requer, no mínimo, uma consulta, uma orientação de um profissional de educação física sobre como você deve fazer. Então, particularmente, eu não aconselho que se façam aqueles exercícios físicos que são prescritos, entendeu? Lá naqueles sites, né, no YouTube, sem que você consulte um profissional, porque você deve saber, mas qual é o meu nível? Como é que eu iniciaria? Inclusive, eles costumam colocar, costumam dizer o seguinte, né? Eu vou montar aqui um treino de 10 minutos bem intenso, que é para o meu organismo trabalhar durante o repouso. O que ele quer dizer com isso? Ele vai levar o organismo a uma exaustão extrema, que durante o repouso o organismo dele vai continuar com gasto metabólico elevado, e que isso significa queimar mais calorias, ou seja, emagrecer. Então, a compensação fisiologicamente, isso faria algum sentido, mas não em condições excepcionais como nós estamos agora. Nós estamos, é muito importante o que eu vou falar agora, tá? Mesmo tudo que nós aprendemos sobre fisiologia deve ser olhado agora por um prisma de uma condição de excepcionalidade na vida de todo mundo, tá certo? Mesmo os profissionais da área devem rever alguns conceitos fisiológicos e aplicá-lo na situação específica. É isso. Sim. A correlação que eu ia fazer, aí eu venho com aquela pergunta que a Denise Cristina fez para você. Ó, os aplicativos que disponibilizam treinos são seguros? Como fazer exercícios deles do jeito certo? Caso o exercício esteja errado, vai aparecer alguma dor específica? Então já vou, né, encaixar isso aí. Não, pode falar, pode mandar. É para você. Tá, então vamos lá, pessoal. A gente está falando de aplicativo. O que que você tem? Você tem um youtuber, você tem um cara que ele é realmente um trainer, um personal trainer, um cara que possui conhecimento e ele precisa daquilo ali para fazer a promoção dele. É a sua promoção, é uma forma de trabalho que eu considero muito importante. Só que o que que nós temos que considerar? Como eu acabei de falar, você tem que identificar que que nível que eu estou, e que nível que é esse exercício. Você não vai saber identificar. Então aí eu te falo, meu amigo, consulta um profissional de educação física, tá? Consulta um profissional para falar, professor, eu vi esse treino aqui, o que que o senhor acha? Porque às vezes o professor ele só dá fala, olha, nesse nível de intensidade não é bom para você. Você pode até utilizar, mas você faz, por exemplo, menos tempo de corrida estacionária. Você não vai pegar uma pessoa totalmente sedentária que quer iniciar atividade física e vai fazer um burpee com ela, que é um exercício que exige o quê? Que toda a tua estrutura músculo-esquelética esteja preparada para suportar aquela demanda. O que que é isso? Isso significa dizer que os músculos, as articulações, os tendões, os ligamentos, os ossos, tudo isso tem que estar preparado para suportar uma demanda de carga de atividade física, que vai ser diferente do teu cotidiano. Então, se você é uma pessoa ativa, é uma coisa. Se você é uma pessoa sedentário, é diferente. Se você é uma pessoa ativa, iniciante, é uma coisa. Se você é uma ativa, intermediário, é outra coisa. E assim vai. Então, quer dizer, a melhor coisa é você consultar um profissional de educação física, tá? Com relação às dores, provavelmente você vai ter as duas questões. A dor do dia seguinte, que nós chamamos, que é o fato de você ter provocado uma agressão. O que é exercício físico, gente? É uma agressão que gera uma reação. Quando você agride o teu organismo, ele reage. Como é que ele reage? Se condicionando para aquilo, se preparando para aquilo, aumentando o músculo, entendeu? As fibras vão aumentar. Tem mais ou menos assim. Cara, o maluco aí, o cérebro fala assim, o maluco aí tá fazendo umas coisas muito loucas, meu. Tem que fortalecer, aumentar esse músculo da coxa, porque o cara tá agachando ali com
com 50 quilos no ombro, entendeu? 15 vezes, 3 vezes. Aí eu, não, então temos que aumentar. Além disso, né, fisiologicamente, nós sabemos, numa linguagem técnica, que nós provocamos, através do exercício, microlesões. E o processo de recuperação dessas microlesões é a hipertrofia, é onde você vai ter o aumento da miofibrila, que é a fibra muscular. Para quê? Para suportar as demandas. Só que o nosso organismo se adapta, ele se acostuma. Se você fizer durante muito tempo a mesma coisa, você vai acostumar. Então, a ideia é, princípio da dor, cuidado com as lesões. A lesão ela pode acontecer até de você levantar da cama. Eu já machuquei, tudo bem que minha idade conta, mas eu já machuquei levantando da cama. Eu já tive lesão no supraespinhal levantando da cama. Eu já tive lesão da panturrilha indo abrir a geladeira. Quer dizer, tudo bem, vocês vão falar, mas o Olackson tá velho. Falou, não, guardadas as proporções, você está sujeito a uma lesão. Agora, é lógico que não é por isso que você vai saber. Agora, uma coisa muito importante, aí eu peço a atenção de vocês. Nesse momento, existe algum risco de lesão? Sempre existe. Você está vivo é um risco. Estar vivo é um risco, certo? Agora, se fazer atividade física de leve a moderada nesse momento ajuda a melhorar o meu sistema imunológico, eu aconselho que você faça, então, atividade leve a moderada para você se manter ativo, para você contribuir com o fortalecimento do teu sistema imunológico. É aquele negócio, né, que a gente estava conversando. Tem sempre os pontos. A questão do aplicativo, voltando na resposta da Denise, para a Denise é assim, tem risco de lesão? Tudo tem, muitos tipos de exercício tem risco de lesão. Mas como é o aplicativo? Ele vai te mostrar uma figura, dependendo do aplicativo, te mostra uma foto do exercício e uma descrição. Dependendo do aplicativo, ele te mostra um vídeo de um professor fazendo, né? Agora, você realmente sabe se você está fazendo da maneira correta? Você muitas vezes está fazendo exercício, por isso quando a gente está dando treino, a gente pede para os meninos abrirem a câmera para a gente poder olhar e corrigir o exercício. Às vezes ele está dando ênfase na remada, ele está fazendo a remada lá no TRX, com a cordinha, e ele está puxando com o cotovelo aqui, a gente tem prescrito com o cotovelo. Então, muitas vezes vem da interpretação, e a pessoa que não tem esse domínio do exercício, né, do movimento, da biomecânica do exercício, ele não vai saber como fazer aquilo. Então, assim, é uma saída, muitas vezes é só aquilo que a pessoa tem acesso. Né? É verdade. Mas tem que tomar cuidado, o que a gente está falando. Você vai fazer, então, se você nunca fez, faça exercícios leves a moderados. Se você já estava praticando, dê continuidade naquilo que você estava praticando. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com as decisões nesse momento. E o ideal, procura um professor de educação física, um bom trabalho de um profissional. Tá? E aí é que aquilo vai desencadeando. Essa pergunta e para onde eu estou levando, Lax, já leva para a pergunta da Dalet. Dá para fazer Dalet isso. colocou o quê? Ó? Ela colocou que ela já fazia academia antes. Né? E aí ela gostaria de trabalhar melhor os músculos, porque ela está fazendo exercício em casa, exercícios com o próprio peso, sem pesos adicionais e exercícios funcionais. Ela aumentou as séries, só que ela está sentindo muito cansada. E ela não está vendo evolução muscular. Ela pergunta o que fazer. Primeiro lugar, né, eu peguei a pergunta da Dalet aqui como referência, porque ela fala assim, como faço para trabalhar melhor meus músculos? Como faço? Primeiro, busque trabalhar de forma equilibrada, tá? Mesmo que você tenha o objetivo de ter pernas fortes, nunca negligencie membros superiores. Mesmo que você queira ter braços fortes, nunca negligencie membros inferiores. E mesmo que você não queira nenhum dos dois ter o abdômen sarado, não negligencie treinar o abdômen, porque é o nosso powerhouse, a nossa casa de força, a base da estabilização do nosso organismo, tá? Então, assim, primeiro de tudo é isso. Segundo, se você quer e está percebendo que o seu treino, você está puxando para um treino mais funcional, o que seria isso? Um treino mais de intensidade com repetições. O que você pode fazer? O que eu te aconselho a fazer? Primeiro, comece a incrementar sobrecarga nas suas atividades. Professor, como é que eu posso incrementar sobrecarga fazendo agachamento? Abraça 2 garrafas de 2 litros com água aqui e agacha com a garrafa, entendeu? Faz um movimento com a garrafa. Só que faça um movimento mais lento,
para você passar um tempo maior de contração, porque é muito importante falar sobre isso. Na hipertrofia, é importante nós falarmos também sobre os ganhos de hipertrofia com esse tempo de contração, tá? Você percebe que hoje há uma corrente, há uma vertente na atividade física. Na minha época não era assim, na minha época era voltada mais para hipertrofia, era ficar monstro mesmo e acabou. Hoje, nós temos, graças a Deus e aos nossos profissionais de educação física, nós temos profissionais nas academias conscientes. Eu não tenho nada contra quem quer ficar monstro, pelo contrário, eu acho que cada um tem o direito de ter o corpo que quer. Mas um treino funcional, tá? Um treino especial ali, você consegue desenvolver sem ser tão intenso e você consegue ganhar tônus, ganhar definição muscular, né? Agora, obviamente que isso aí tem que ser orientado por um profissional de educação física. Só quem vai saber te falar, professor, eu estou perdendo massa magra. Será que você está perdendo massa magra ou você está perdendo gordura, enxugando e o músculo está aparecendo mais um pouquinho? Então, assim, tem toda essa questão. Professor, então o que eu faço? Dalet, procure aumentar a sobrecarga, diminuir as repetições, aumente o intervalo de descanso entre uma série e outra, entendeu? Isso vai te ajudar em níveis de hipertrofia, seja para panturrilha, seja para coxa. E outra coisa, procure fazer a variação desses exercícios, que esse ganho de hipertrofia, ele não acontece da noite para o dia. Hipertrofia resultados de alteração do perfil estético, é resultado médio e longo prazo. Não existe resultado de curto prazo, não. Tá? Curto prazo você vai ter aí um processo de familiarização com o movimento, de coordenação com o movimento, o fortalecimento que nós chamamos metabólico, que é você fortalecer fisiologicamente articulações, músculos, tendões. Então, assim, depois de um tempo, o teu organismo reage para ter a hipertrofia. E, obviamente, minha amiga, se você quer ganhar proteína, você tem que ingerir proteína. Às vezes você tem que ver isso também. Tá na pandemia, tu tá treinando, e tu não está fazendo a ingestão correta da quantidade proteica, de proteína. Então, o que você pode ingerir como proteína? Aí você tem já o conhecimento, se você quiser consultar o Juarez ou a mim, mas o ideal é você consultar a doutora Andréa. A doutora Andréa pode dar ela faz uma excelente orientação nutricional, mas você vai ver que as fontes de proteína são a carne, né, peixe, ovos, enfim, mas que você não precisa só de proteína, mas que a deficiência de proteína da tua alimentação ou uma deficiência na qualidade dessa alimentação pode provocar essa perda, tá certo? E não só o exercício. Às vezes o exercício está até legal, mas a ingestão de proteína não está. Então fique atenta para isso. Aí a Dalet está perguntando aqui se no dia que ela pedala, ela não deve fazer outras atividades físicas. Depende. Quanto tempo você pedala? Né? Se você tira um dia só para fazer aeróbico, eu não aconselho que no dia do aeróbico você faça o treinamento neuro. Você pode fazer segunda, quarta e sexta o neuro, terça e quinta você faz o aeróbico. Ou então você pode, inclusive, mesclar o aeróbico com o neuro. Mas para isso você precisa de um profissional capacitado para te dizer como e quando você vai fazer isso. O treinamento neuro é o treinamento de força. Só para deixar mais... Vezes, obrigado, Juarez. Às vezes o Juarez, pessoal, o Juarez, ele me põe nas lives, depois ele fica me dando bronca. Ele fala, não, cara, você falou certo, mas parecia que você estava na faculdade dando uma aula de fisiologia. E realmente, às vezes, eu vou me policiar com relação a essa linguagem, porque eu sei que eu já vi que tem profissionais, ainda agora eu vi o menino aqui, o nosso colega, foi meu aluno na UBRA, o nosso responsável pelo CREF aqui, né? Sim, ele estava aí ele entrou Emanuel. Eu tô velho, né? Então. Só um complemento, assim. O Eric fez uma pergunta assim, sobre exercícios errados, para a gente falar sobre exercícios errados. Na verdade, Eric, durante toda a live, a gente vai falando sobre a prática de exercício e a gente vai tocar nessa questão dos exercícios errados, tá? Então não se preocupa com isso aí, não. Outro detalhe, a Isabelle perguntou se yoga é exercício. Eu falei, é exercício sim. Claro. Tá?
Quer fazer... Só, O na pessoal da verdade, yoga vai yoga matar, né? é exercício de respiração, tem exercício de postural, né? Alongamentos, então tem uma série de exercícios combinados, tá? E Claro. sobre o que o Olaxon estava falando, exercícios neuromusculares. E a Rose está falando assim, show, professor, fui sua aluna também. A Rose do Pilates, né? Ah, Rose, você é maravilhosa. Obrigado. Então, assim, os exercícios neuromusculares que dá falando, treino de força, musculação e treino aeróbio, geralmente a gente faz trabalhos de intercalamento, mas depende muito do objetivo do cliente, do aluno, tá? O que vocês devem prestar atenção, voltando à resposta para a Dalit também, porque foi ela que fez essa pergunta, é o seguinte, Dalit, exercícios com muita repetição também causam hipertrofia, né? Tem vários estudos que mostram que muitas repetições. Você está usando o peso do próprio corpo, o peso do próprio corpo ele é um peso considerável. Tem alguns estudos que trabalham com carga máxima, isso já é uma linguagem nossa mais técnica da área, mas é o máximo de carga que você consegue levantar. Então, nesse sentido da carga máxima, tem estudos que trabalham com 20% da carga máxima. Eu estou até pensando, existe uma proposta de trazer um dos colegas em uma outra live, lá do laboratório da USP, para a gente falar sobre o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, com cargas de 20% da carga máxima, trabalhos que eles estão executando e das pesquisas que eles estão fazendo. Tá? Então, existem formas de fazer, Dalet, mas esse tipo de treinamento específico é mais ainda necessário que você tenha o acompanhamento de um profissional que entenda dessa área. Aqui em Porto Velho tem alguns profissionais, mas existem muitos estudos sendo feitos no laboratório de treinamento de força da USP. Tá? Juarez, só complementando, uma coisa muito importante é que nós precisamos deixar bem claro, é que cada organismo também responde de uma forma a um determinado estímulo. Não é porque o meu coleguinha, minha amiga, começou a treinar, que com 3 meses ela ficou desenhada, tal, que eu vou ser igual. Cada organismo vai responder de uma forma ao estímulo. Isso é importante. Mas nós temos que, eu falo mais uma vez, eu, enquanto profissional de educação física, estou muito orgulhoso de profissionais como a Rose, de profissionais como o Emanuel, como o Júlio, né? Nós temos inúmeros profissionais que estão trabalhando, seja ele com funcional ou seja em academia, que são os caras que estão estudando, que estão lendo artigos científicos para embasar o seu conhecimento, mas o principal, embasar o trabalho que ele está fazendo com os alunos dele. Porque nós temos essa função, nós trabalhamos diretamente com a saúde, entendeu? Então é isso aí. Tem uma pergunta também assim, qual o ambiente da casa mais adequado para que a gente possa fazer exercício? Eu achei interessante essa pergunta, porque dentro disso tudo que a gente está comentando, você imagina o seguinte, Olaxon, você recomendou um agachamento com 2 garrafões para aumentar a sobrecarga. Beleza. Uhum. Aí a Denise, ela usou o aplicativo lá, ela viu um agachamento no aplicativo. E ela está lá na garagem de casa fazendo, e ela não está percebendo, ela não está vendo o próprio corpo. Né? Então, isso é importante. Se você procurar um ambiente onde você tenha um espelho, que você possa observar a execução do seu exercício, já que você não tem um profissional para te ajudar, isso se torna interessante, porque você olha lá no aplicativo, né? Olha no vídeo, olha aonde você está se baseando. Você olha o modelo, né? Aquilo é só um modelo. Aí verdade. você vai fazer a execução e você não tem noção do que o seu corpo está fazendo, tá? O espelho é uma boa amostra. Você tem que ter uma referência. Beleza? Juarez, eu estava outro dia assistindo uma live do Júlio Gonçalves. O cara é fera com o TRX, é o fera do TRX. O cara e ele estava fazendo uma super... Inclusive os cachorros dele, se o Júlio estiver por aí, dá um alô. O Júlio tem uns cachorros que eu adoro aqueles cachorros. Ele bota os cachorros na live, ele está fazendo exercício, os cachorros estão por ali. O Júlio é um excelente profissional, entendeu? E ele estava trabalhando aonde? Então, qual é o melhor lugar? Ele estava trabalhando na área. Aquela área coberta, se não tem área, um quintal, então o local da casa é um local arejado e de preferência se você tiver um espelho que você possa visualizar, melhor ainda, né? A Sara perguntou aqui se as dores das primeiras semanas de treino são normais. É justamente o que a gente está falando, né? É totalmente normal, né? Você estava fora, você estava num padrão
de eu não sou ativa. De repente você começa a sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar. Eu vi um negócio fantástico outro dia, para você ver como é possível você ficar uma pessoa ativa. Senta e levanta do sofá durante 10 vezes sucessivas. Manda sua mãe fazer isso. É lógico que tem que ter uma cadeira um pouco mais alta, que às vezes não dá, mas só isso aqui, ó. Sentar, levantar. Sentar. Levantar. Sentar. Isso vai fazer uma diferença já. Se você tem escadas na tua casa, também vai fazer uma diferença enorme. Gente, eu tenho uma pergunta para ti agora, Juarez. Tu tá só me perguntando. Tá? Eu quero mais uma vez mandar o meu abraço, a minha consideração aqui para os profissionais de educação física que estão acompanhando a live. Vocês não sabem o orgulho que é ver Júlio Gonçalves, Emanuel, Rose, sabe? Muito orgulho dessa galera que tem assim uma capacidade tremenda, entendeu? É muito gratificante para você que é profissional de educação física ver o quão vocês chegaram num nível de excelência. Muito bom isso mesmo. Bom, Juarez, o Iago Pugnato perguntou assim, pular corda auxilia em que o corpo? Vamos lá. Tá, eu vou aproveitar para responder. Pular corda auxilia em que? Né? Eu vou aproveitar, porque a Kézia fez a pergunta assim, ó, eu vou pegar a pergunta dele e responder a pergunta da Kézia. A Kézia perguntou quais são os exercícios que são bons para queimar gordura dos quadris e do abdômen. Né? E a Dalet ainda corroborou com ela. Na realidade, o que acontece? Fala. Desculpa. Professora Eliane L, que é lá do Acre, entrou também agora. Professor, um abraço para a senhora, professora da faculdade. Tá? Eliane, realmente, ela está aí. Satisfação. Desculpa, então, Iago, o treinamento de corda é um treinamento aeróbio. E o treinamento aeróbio, ele é utilizado, a fonte de energia, ela deu um tchauzinho aí para você. A fonte de energia do treinamento aeróbio, predominantemente, é a queima de gordura. Logicamente, queima de gordura para quem? Aí lembra que a gente sempre falou lá desde o começo da live. Depende. Queima de gordura para quem já está mais condicionado. Para quem já tem um preparo. Você vai falar assim, vou pular corda a partir de agora. Nunca pulei corda na vida. Quanto tempo você vai conseguir pular corda? Eu consigo pular 30 segundos. 10 saltos. Parece fácil, né? Até existe forma de você ir melhorando isso aí, fazendo o quê? Não, eu vou tentar pular corda, eu consegui fazer 10 vezes. Aí você faz uma progressão. Próxima semana, vou tentar fazer 20 vezes. E assim você vai melhorando isso. Daqui a pouco você está marcando por tempo e não por batidas de corda. E aí você vai fazer um trabalho aeróbio, vai melhorar, é o trabalho aeróbio que é mais recomendado para queima de gordura, viu, Kézia? Para queima de gordura, né, localizada, esse trabalho aeróbio, vai aumentar a tua capacidade respiratória e você vai aguentar fazer melhor os exercícios. Tá? Juarez, desculpa. Fala. Acho que a Samara está perguntando uma coisa que vai de encontro à tua resposta. Como é o melhor jeito de sair do sedentarismo ela botou assim, sem fadigar muito o corpo, né? Tá parecendo aquele Jaiminho do Chaves, né? Eu estou tentando evitar a fadiga. Ela quer evitar a fadiga, vamos lá. Na realidade, sem fadigar muito o corpo. É começar aos poucos. Antigamente a gente fazia o quê? Dá uma volta na quadra. Na próxima semana você vai dar 2 voltas na quadra. E aí você vai fazer uma progressão. O que eu vou lembrar para vocês com relação a qualquer exercício, seja pular corda, seja treino de força, seja funcional, seja yoga. Uma coisa que a gente veio trabalhando nas outras semanas, escala de percepção de esforço. Tá? Escala de percepção subjetiva de esforço, a PSE, né? Ou escala de Borg. Gente, ela é muito interessante. Você faz uma escala de 0 a 10 e você escalona, de 0 a 10, o quanto eu estou cansado. Você, para fazer um exercício que para você faça sentido, mais ou menos ali no 5 ou 6, se você se sentir cansado 5 ou 6, é o mínimo, né? Para não ficar muito fadigado, né, Samara? Tá? Claro. Então você faz esforço, fala, qual foi o seu esforço? 5 ou 6. A partir do 7, 8, aí você já está partindo o quê? Para o exercício moderado, exercício mais intenso, quando você chega no 10, exercício exaustivo. Se você faz um exercício igual aqueles programas que a gente estava mencionando, programas de 8 minutos, de 12 minutos, que são programas que são para te levar à exaustão, não são os mais adequados para começos, quem está começando a treinar agora. Então começa com
tempo menor ou repetições menores, né? E percebendo qual o esforço que você está fazendo. Perfeito. Juarez, uma pergunta aí da Samara. Ela perguntou, é melhor alongar antes do treino? Olha, essa é a pergunta mais antiga. Já deu briga durante muito tempo. Isso aí já E deu até briga, cara. hoje... Eu já vi briga em congresso por causa dessa resposta, vê lá. Eu já vi briga Então, séria não. em congresso. Eu vou falar para você, vou falar da minha... da nossa experiência, se a gente for ver, ó, você tem 60 anos que trabalha com academia, né? Então, da nossa experiência, tem gente que... tem pessoas que trabalham, que treinam, se sentem mais confortáveis ou melhor para treinar, alongando antes, e tem pessoas que não, que nem alongam e nem aquecem, elas chegam, né, dá uma sacudida no corpo e já vai treinar, tá? Eu tenho o princípio para mim que é o seguinte: se você se alongar, você vai mobilizar as articulações. É o alongamento, não é o trabalho de flexibilidade. Isso Mas eu mesmo, vou te Júlio. questionar, mas espera aí que eu vou te questionar. Você está falando que vai mobilizar a articulação, mas eu posso mobilizar a articulação no próprio movimento sem sobrecarga, por exemplo? Pode também. Então eu É posso chamar outra isso de técnica. aquecimento. Vou Um ferrar. aquecimento. Aquecimento específico, Laxon. Se você vai fazer um supino, você chega lá, eu faço com 20 quilos. Aí eu boto só a barra e faço, isso é um aquecimento específico. Você pode fazer o aquecimento, até sem alongar, você pode ir direto para uma esteira, para uma bicicleta, né? Porque você vai fazer um aquecimento geral, aí é outro tipo de aquecimento. Então, por isso que eu falei, cada situação depende. Aí a gente não vai ficar se atendo a uma situação específica, senão a gente não Claro, consegue claro, responder claro, esse tanto de claro. pergunta aqui. Mas Claro. assim, é válido alongamento? É válido alongamento antes. É válido Tá, alongamento depois? É válido alongamento depois. tá. Tá? Tá. O que eu considero importante é que as pessoas entendam o seguinte: deve haver uma preparação, uma espécie de aviso para o organismo. Olha, você vai trabalhar agora com uma carga um pouco mais alta do que você está acostumado. Então, uma espécie de sininho que bate. O que esse sininho faz? Aumenta a capacidade de viscosidade na contração das fibras, entendeu? Eleva o aquecimento, começa a solicitar o gasto energético, entendeu? Então, na verdade, o que você tem? Você tem toda uma preparação, que dentro dessa preparação pode estar o alongamento. O alongamento ele pode ser um componente do aquecimento, mas eu não considero que o alongamento é necessário antes do exercício, a não ser que você já tenha o hábito de praticá-lo. Por exemplo, você só joga futebol de final de semana, você chega lá no domingo e você alonga, depois você alonga mais um pouco, e quando você entra, que dá o primeiro pique, você tem você rompeu ali um feixe de músculo, você teve uma fisgada. Quer dizer, às vezes o alongamento ele pode ser até prejudicial. Aí nós voltamos aonde? Um profissional de educação física, considerando qual é... Isso, você falou uma coisa muito importante, sabe, Juarez? O Júlio Gonçalves até colocou aqui agora, a eterna pergunta, alongamento antes ou depois. Então a ideia é exatamente essa. Eu chego à conclusão de que o alongamento antes ou depois, ele depende também do conjunto de atividades, qual é o objetivo desse cara, qual é o nível de treinabilidade dele, tá? Primeiro. Segundo, eu quero que, se você quer ganhar flexibilidade, você treina um dia alongamento para melhorar a flexibilidade. Mas você também tem exercícios hoje dentro do treinamento funcional que melhoram a flexibilidade. Não necessariamente você faz um conjunto, né? Quando você faz aquele exercício com amplitude muito grande, você vai melhorar o nível de flexibilidade do indivíduo. Concorda comigo? Sim, com certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos acho que faltam 10 minutos para acabar o tempo dessa live, porque a gente entrou mais cedo para ajustar. Se bem que você que entrou depois, né? Então tem tempo ainda. A gente tem uns 15 minutos ainda. Onde Tá? é que eu Não, daqui olho a pouco ele dá um aviso. Deixa eu te falar. Tem uma pessoa Tivemos uma rapidinho aqui, pergunta. Juarez. Canelite, ela tá falando, ela tem uma canelite aqui, né? Pulando corda, tal, faço polichinelo, algumas vezes sinto dor intensa na canela. Aí eu vou deixar você falar, Juarez. É porque depois eu quero botar a pergunta do Fabiano aqui em voga, tá? Na roda aí para Beleza, você. beleza. Ó, a questão da canelite é condicionamento do músculo tibial anterior, que é o da parte da frente da canela,
para fazer esse movimento, tá? É porque a gente não está acostumado. O músculo postural geralmente é panturrilha, né? Então você não está Aham. acostumado com a velocidade da execução do exercício. Mas se for com paciência, você vai conseguir ir melhorando. É que negócio. Você está fazendo pulando corda ou fazendo polichinelo, diminui o tempo que você está fazendo antes de você começar a sentir a dor. Porque ele está inflamando, está inflamando, está inflamando. Tá? O Aham. Nazaré perguntou qual o tempo ideal para fazer exercício físico em casa. E Yasmin Aham. perguntou o tempo ideal de aquecimento. Então, o pessoal está no tempo ideal. Não existe um tempo ideal de aquecimento, Yasmin. É quando Não. você sentir que o seu corpo, né, está aquecido, está pronto para fazer o exercício principal proposto. Porque se você está aquecendo, você está partindo do pressuposto que depois vai ter um exercício principal para aquilo. Tá? Por exemplo, você vai correr uma corrida de 10 quilômetros, tem gente que aquece durante 10 minutos. Se você, o Olax não aquecer 10 minutos, ele já fez o exercício principal dele. É, tem essas coisas, né? A gente tem que ouvir isso. Tranquilo. Tá? E para Nazaré, o tempo ideal de exercício físico em casa vai depender do seu preparo físico e da proposta que você tem. Se você já vem fazendo exercício há muito tempo, então necessariamente você tem um programa de exercício. Se você não tem esse programa de exercício e a tua proposta é meia hora de exercício, tá ótimo, mas vai depender do seu condicionamento físico, né? Então não adianta você dizer, eu vou fazer 2 horas. Ninguém vai fazer 2 horas em casa. Ou pode até fazer, É, mas faz parcelado o treino. Existem muitas formas de fazer e tipos de treino para se fazer, tá? é, Posso jogar é para verdade. você a pergunta do Fabiano? Manda fita aí que eu tenho aqui depois a pergunta da nossa advogada, uma advogada muito conhecida em Porto Velho, a doutora Márcia Antonetti, mãe do Matheus, né? Ó, E depois ela quer saber sobre intensidade e frequência. Mas vamos lá, vamos essa aí primeiro. ó, Fabiano, né? Famoso Fab Lab lá do laboratório da USP. Fazer exercícios em casa pode aumentar o risco do aluno sofrer acidentes ou lesões? Essa é aquela pergunta das lesões. Fabiano, o que que eu tenho para te falar? Vamos analisar primeiro a tua fala. Olha o que você está falando. Se pode aumentar o risco de lesões. Se você sentar deitado na sua cama, levantar e for caminhando da geladeira, aumenta o risco de lesão, de estar deitado? Se você sair caminhando e der uma volta no quarteirão, coisa que você não faz, aumenta o risco de você lesionar? Sim. Então os riscos, eles existem. O que nós temos que fazer e pensar é que nós temos que trabalhar de forma para minimizar esses efeitos. Nós estamos dentro de uma situação, num momento, que é uma situação de excepcionalidade, ou seja, melhor do que eu ficar completamente sedentário, sentado em casa, só mexendo no controle da TV, é eu me levantar, sentar e levantar de uma cadeira. Então, o exercício físico, ele vai sim aumenta a probabilidade de uma lesão, mas tudo isso dentro de uma proporcionalidade e dentro do que nós temos hoje. Quando você está em uma academia, que você tem um profissional de educação física, como o Júlio, como a Rose, como o Emanuel, deixa eu ver, como o Diogo, como o Jairo, como tantos outros que eu conheço, que os caras estão ali controlando, os caras são bons, são crica pra caramba, os caras estão ali controlando, é uma coisa. Mas hoje você não tem essa condição. Então, a qualidade hoje é você fazer o melhor que você puder dentro do que você tem. O que você tem hoje? A minha casa. Eu tenho hoje a minha casa. Eu tenho a proposta de que fazer exercício físico leve ou moderado é melhor para o meu sistema imunológico do que não fazer nada. Então, eu vou correr riscos. Quando você vai dirigir, aprender a dirigir, você corre riscos. Então, a gente sempre está correndo riscos para ter algum ganho, né? E o que o profissional verdadeiro faz? Ele tenta minimizar esses riscos. Então, a verdade é que se você for fazer na academia, se você pegar o melhor personal do mundo, no melhor laboratório do mundo, o cara vai estar correndo riscos. Então, o risco ele é eminente às práticas corporais. Por quê? Porque o que eu faço, então, para minimizar? Comece pelos movimentos naturais. Andar, caminhar, sentar, levantar, esticar, puxar, né? Movimentos que você faz no teu cotidiano. E respeitando principalmente o teu momento, nós chamamos de individualidade, né? Mas é o quão eu sou treinado ou não, tá certo? O quão eu já sou treinado, o quão eu já tenho experiência. Então, o principal dessa pergunta é isso. Meu amigo,
existe risco, até para nós que estamos aqui agora falando sentado. Eu levantar o braço, girar e ter uma lesão. Mas eu tenho que minimizar esses riscos. E no momento de pandemia, o melhor que eu posso fazer é propor para as pessoas que, de maneira moderada, tentar sensibilizar as pessoas para a consciência. Muitos alunos, os nossos alunos, por exemplo, de educação física, lá, eles estudam a fisiologia básica, eles estudam a anatomia básica, eles estudam até biomecânica, os alunos do ensino médio. E eles ensinam isso em casa para as mães, porque às vezes nós passamos atividades para eles. Então, disseminar a necessidade de uma prática saudável, então se for pedalar na rua é um risco. Não só por ser atropelado, mas por ter uma lesão também na coxa. Então, assim, pensando desse modo, a sua pergunta ela é totalmente pertinente. E nós temos que fazer uma reflexão, enquanto profissionais, sobre o quão vale a pena eu arriscar essa atividade, qual é o risco, eu estou minimizando. O que é mais importante nesse momento? É eu ficar sentado em casa só mexendo no controle ou arriscar dar uma caminhada em volta do condomínio? Ou arriscar subir e descer minha escada aqui 10, 20 vezes, para o meu organismo funcionar melhor. Porque essa máquina aqui, meu amigo, ela definitivamente não foi feita para ficar parada. Não, ela faz movimentos. Ela precisa disso para continuar vivendo. O próprio ciclo de renovação precisa de movimento. É isso que eu respondo. A ideia realmente é que você faça exercícios controlados. Por isso que a gente está falando sempre de intensidade. Desde que a gente começou essa série do Informando sobre educação física para os nossos alunos e para a comunidade em geral, sempre foi orientação. Se eles estiverem sendo bem orientados, se eles estivessem se auto-percebendo na hora que estão fazendo exercício, a gente consegue ter algum resultado melhor para a população. Agora, ficar parado, nós podemos também aumentar os riscos de doenças cardiovasculares, de obesidade, de diabetes, uma série de doenças, principalmente ocupacionais. Laxson, doenças do sedentarismo. Laxson, estão perguntando qual é o melhor exercício para crescer. Quer crescer até 1,90 m. Eu vou pular essa pergunta, porque olha, tem... uma vez me perguntaram isso, mas eu não vou entrar... Eu acho que ele está falando o seguinte, qual o melhor exercício para hipertrofia? São exercícios... Não. A altura, quer chegar a 1,90 m. Ah, tá. Ele tem que trocar de pai ou de mãe, então. Vai ter que nascer de novo e trocar o pai ou a mãe. É um pai e uma mãe que tenham acima de 1,90 m, entendeu? Porque isso é genético. Isso. Deixa eu te falar, tem 3 perguntas pra gente. Perguntas não, na verdade estão pedindo dicas de exercícios para musculatura lombar, principalmente para fortalecimento da musculatura lombar. Certo. Ô, Juarez, a gente pode... Hoje eu gosto muito do treino funcional, porque hoje dentro do próprio exercício, por exemplo, vamos pegar o burpee. Aquele burpee que você faz quando você estica os braços, que você eleva um pouquinho os braços e a perna, você está trabalhando bastante a lombar, aquela sequência de exercícios, entendeu? Então, assim, e essa musculatura ela precisa ser considerada. Na hora que você está fazendo os exercícios para as costas, que você faz uma remada ou uma puxada, você lembra que você falou daquela camisa que você joga aqui, uma toalha e fica fazendo aquela puxada? Fala nisso, Juarez. Deixa eu te mostrar uma coisa que só não vale sacanear, tá? Peraí. Faz ideia. Eu comprei hoje, ó. Comprei o Júlio, eu vou ligar pro Júlio daqui a pouco para ele me dar uma... Eu comprei, cara, esse aqui é o famoso TRX, né? TRX no treinamento e suspensão. Só tinha rosa, eu comprei rosa mesmo, não tem problema. Mas enfim, combina com seus olhos. Eu não tenho TRX, mas eu tenho uma corda, eu tenho uma toalha. Então, quando eu faço movimentos de puxar e de elevar o tronco, eu estou trabalhando a musculatura paravertebral. Eu estou fortalecendo a musculatura lombar. Tem também os exercícios que a gente faz no chão, né? De barriga para baixo, decúbito ventral. E a gente promove a extensão do tronco. Né? São os movimentos que eles chamam de paraquedista, né? No burpee moderno, os meninos sabem disso. Essa meninada nova sabe exercício que você nem imagina. Tem uns professores... O cara falou assim, o burpee, quando você apoiar, você não fica em posição de flexão, você solta os braços e as pernas e eleva. Aí você fica nessa posição aqui a tua coluna, você faz isso aqui, né? Você faz uma hiperextensão. Então, assim, eu acho interessante, mas aí você não pode passar esse exercício para uma pessoa que é iniciante. Então você tem que estar atento, ligado. Quem vai fazer isso? É o cara que já está
o couro já tá grosso, o cara já tá preparado para aquilo ali. Agora, eu acho mó barato quando o cara tem essa consciência de trabalhar com alto nível e trabalhar com iniciante. O cara que sabe trabalhar com alto nível, ele sabe trabalhar com iniciante, porque ele vai entender que ele tem que respeitar as etapas. E se você não respeitar e queimar etapas, você não deixa com que aquele exercício físico consiga fornecer para a pessoa o máximo de potencial para ela. Às vezes ela está fazendo exercício, começou a sentir a progressão do exercício e você já muda o exercício. Então é como você pegar uma laranja, espremer pela metade e jogar ela fora. Você perdeu muito daquilo ali. Então não perca muito do seu programa. Vá até o ponto certo de fazer a mudança. E o profissional de educação física sabe avaliar isso. Juarez, responda para Márcia Antonetti. Ela quer saber, ela tem uma artrose no pé e ela tem 59 anos. Ela está preocupada com a intensidade e frequência da atividade. O ideal, primeiro, para a gente ter artrose, você tem que trabalhar os alongamentos. Como essa informação é muito pouca para poder determinar essa artrose no pé, em que região do pé que é, se é arco plantar, se é calcâneo, se é união da fíbula eu acho que é dorso plantar, ela já me falou sobre isso, eu acho que é dorso plantar. Então, se é em cima do pé ou se é embaixo do pé, mas uma das coisas principais, primeira coisa, alongamento. Ela vai ter que alongar isso aí, essa região, para que os tendões não fiquem inflamados, né? E aí depois do alongamento, a frequência de treino, aí seria a frequência de treino para o trabalho com relação ao pé dela ou a frequência de treino para o corpo, para o organismo dela? Não, a frequência de treino é para ela. Ela fala tipo assim, quantas vezes, é o que nós discutimos há pouco, né? Quantas vezes eu devo fazer? Como eu sei que ela não está praticando atividade, porque ela estava com essa lesão, então como ela vai voltar, que ela inicie com 2 a 3 vezes por semana no máximo. Duas né? vezes por semana, meia hora, né? Isso, 30 minutos. e que ela faça, e que ela não deixe de fazer a fisioterapia, porque às vezes o nível de recuperação da artrose, ele necessita de um período, uma etapa na fisioterapia, né? Inclusive fazendo a crioterapia, que é o gelo, entendeu? Que é anti-inflamatório, nós sabemos, fazendo uso de alguma medicação, mas ela tem que ver o seguinte, eu já consigo fazer meus movimentos naturais, andar no jardim às vezes, gente, para você pode parecer uma coisa simples. Para uma pessoa que está se recuperando de uma lesão, é uma vitória, é como ganhar um título mundial, andar no jardim. Então, isso é para você fazer uma reflexão. Olha como eu sou importante. Olha como o profissional de educação física é importante no processo. Olha como é importante eu ter noção e sensibilidade sobre o meu corpo. Porque, Juarez, eu ouvi uma vez isso, o corpo fala. Ele te diz quando está perto do limite. Ele te fala quando você está exagerando. E a gente tem que aprender a ouvir a linguagem do corpo, tá? Não vai ficar se olhando no espelho agora esperando que ele fale contigo sem você falar nada. Não é isso. Mas o organismo, o corpo, ele se manifesta através de um incômodo, através de uma sudorese excessiva, através de uma tontura, uma náusea, através de um incômodo no músculo. Então, assim, ele está querendo dizer para você algo. O exercício físico tem que te fazer sentir bem. Às vezes você vê o cara treinando em alta intensidade, você fala, nossa senhora, se eu fizer metade disso aí, eu tô morto. E realmente, o exercício físico ele é muito bom, mas ele tem que ser dosado de acordo com as tuas possibilidades. Não é porque a fulaninha fez que eu vou fazer e vai ser igual, tá certo? Não apareceu nenhum reloginho aí não, de contagem regressiva? Rapaz, não, tá escrito, né? Já sim, 10... Extremamente preocupado. Você salvou o vídeo? Tava escrito lá, calma, eu vou te explicar. Tava escrito lá, salvar nos stories. Eu salvei. Tá salvo. Tá bom. Fica tranquilo. Agora, assim que desligar aqui, tu vai ver como é que vai ficar. Bom, eu não poderia deixar de encerrar fazendo aqui a pergunta. Calma, não vamos encerrar. Calma lá. A gente voltou. Vamos dar continuidade, o pessoal está voltando, tá? Já tem uma pergunta que está sendo muito pertinente, que o pessoal está... Na verdade, ela está sendo... Foi feita por 3... Eu tinha 2 vezes ela aqui, ela apareceu umas 2 vezes na tela. Exercícios melhoram a questão respiratória? E aí eu levo a pergunta para o lado do que a gente estava tratando da sua colega, da pergunta dela. Primeira coisa, uma seara que muitas vezes a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não pode se meter, né?
a gente tem algum conhecimento de algumas doenças que eram tratadas através da natação, por exemplo, né? Porque o empuxo da água, a compressão da água ajudavam a trabalhar o pulmão, né? Aí trabalhava... teve estudo que foi analisar se a umidade que subia da água melhorava em relação à asma. Alguns problemas respiratórios têm estudos específicos, mas nem todo problema respiratório é tratado com exercício físico. E sim, com fisioterapia respiratória. Aí é a área de outro profissional. Perfeito. Tá? Eu acho legal eu acho legal, Juarez, o seu posicionamento é o meu. Eu acho sempre interessante a gente respeitar a área da nutrição, respeitar a área do fisioterapeuta, né? Eu acho que são áreas correlatas, né? Eu tenho quero mandar um abraço especial para o meu amigo Giovanni, lá da Geotrain, que é profissional de educação física e é nutricionista também, e trabalha com alto rendimento, entendeu? É um cara que eu tenho um profundo respeito. O Rael, sobrinho dele também, é um garoto show de bola. Tem muita gente boa, na verdade, hoje em Porto Velho, trabalhando, tá? A gente tem só que tomar cuidado com relação a isso aí. Não começar a entrar na área do outro. O Giovanni, por exemplo, da Geotrain, ele pode montar o treinamento para o cara ir lá e dar a prescrição nutricional do cara. Ele atua duplamente com aquele indivíduo. Isso é excelente. Isso é muito bom, né? Poucas pessoas têm essa capacidade, por exemplo, que o Giovanni tem aqui em Rondônia, né? O Giovanni, ele é respeitado nacionalmente, porque a formação dele na área de treinamento de alto rendimento é muito vasta, entendeu? Mas a fisiologia que o Giovanni estudou, que você estudou e que eu estudei é a mesma, entendeu? Então, o importante é a gente ter o conhecimento básico sobre a fisiologia, sobre a bioenergética. Meus alunos falam, professor, como é que eu faço para ser um bom professor de educação física, para entender de tudo? Flávio, estuda o capítulo de bioenergética, entendeu? Estuda todo o capítulo de como é que funciona o ciclo da bioenergética, como é que funciona o gasto energético do organismo com relação ao exercício, o que é aeróbico, o que é anaeróbico, entendeu? Enfim, mas fora isso, Juarez, ainda falando sobre a questão, eu não posso deixar, só porque eu sou professor de educação física, eu não posso deixar de dizer que o exercício físico melhora a minha capacidade cardiopulmonar, ou seja, coração e pulmão. Por que melhora? Porque o coração, ele bate lá, tum-tlaf, tum-tlaf, tum-tlaf. Isso aqui é um coração, o coração de um sedentário, ele bate assim, ó, tum-tlaf, 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 tum-tlaf. O coração de uma pessoa mais ativa, que pratica atividade física, ele já faz isso, ó, tum-tlaf, tum-tlaf. O coração faz menos esforço quando você tem um bom condicionamento físico. O pulmão consegue captar, quando você respira, inspira, mais oxigênio quando você tem um bom condicionamento pulmonar. Então, assim, um sedentário, quando faz um processo de inspiração aqui, ó, quando um sedentário inspira, ele consegue obter uma quantidade X de oxigênio. Quando uma pessoa ativa inspira, ele consegue outra quantidade de oxigênio. Isso faz uma diferença enorme para todo o funcionamento do nosso organismo interno, que é uma máquina fantástica, se autocorrigindo, né? Às vezes ele tenta tanto se autocorrigir que ele acaba nos matando. Você quer um exemplo? Febre. O que é febre? Febre é o organismo está se aquecendo para eliminar, para indicar um processo infeccioso, para tentar eliminar um vírus ou uma bactéria. Ele aquece num ponto que ele não consegue matar o vírus ou a bactéria, ele consegue te matar, porque se você ficar numa temperatura muito alta, você vai ter o que no teu cérebro? Você pode vir a ter o que ali? Você já tem uma pane no computador. Imagina um computador, você joga um copo de suco no teclado, vai gerar uma pane no circuito. Então, o nosso circuito, às vezes, por causa desse superaquecimento, ele pode entrar em curto. Quando ele entra em curto, a pessoa fala, então é por isso que o cara que tem febre convulsiona. Exato, a febre superaquece e aí o circuito fecha um curto e ele convulsiona. Não é essa é uma forma óbvia que eu estou falando para você e para que as pessoas possam entender. Mas é para vocês entenderem como o corpo ele tenta se corrigir. E às vezes essas tentativas dele, entendeu? Elas podem ser danosas também para a gente. Eu vou dar um exemplo nesse sentido do que você está falando. Você já ouviu falar da síndrome do jaleco branco? Eu tenho isso. O cara chega na porta do médico, a pressão arterial deles pula. Vai lá para cima. Frequência cardíaca. Agora, te garanto,
E eu já vi isso várias vezes, eu cansei de fazer avaliação Cara, física com isso. deixa só eu mandar um abraço. Diogo, salve Diogo, grande Diogo Oliveira. Um abraço, meu amigo. Aí o que acontece? A hora que o Olaxon subir na esteira para fazer o teste ergométrico, a pressão dele regulariza. Tudo aquilo que foi causa psicológica, a causa fisiológica vai fazer assim, ó. A verdade é essa, Chama a né? responsabilidade. É. Exatamente. A Rose colocou eu. Síndrome do jaleco branco. Não, Vamos Rose, lá. Rose, eu pego o meu aparelho de aferir pressão aqui, dá 12 por 8. Aí eu vou no médico, quando eu chego lá que eu vejo o cara colocando aquele aparelho em mim, já sobe para 14 por 9. Então, assim, Deixa eu te falar, eu tenho, dando sequência ainda no posicionamento sobre o que a gente falou, do fisioterapeuta, do nutricionista, do médico, a Isla fez uma pergunta aqui sobre a questão dos remédios para emagrecimento. Ela perguntou, o que vocês acham? Eu vou falar assim, Isla, se o teu médico passar e se ele fizer os exames, se houver um diagnóstico claro, e a partir daí ele fizer o uso, né, do conhecimento científico do que aquele remédio vai trazer de benefício para o seu corpo, ok. Tá? Agora, um professor passar para você, um tio, um amigo passar um remédio para emagrecer, não faz sentido. Porque o remédio, ele mexe com toda a tua função orgânica. É aquilo que a gente estava falando com relação à pressão arterial. Você não sabe se vai alterar a sua pressão arterial, a sua frequência cardíaca. Né? Nós tínhamos um remédio, um xarope infantil, que tinha efedrina. A efedrina sobe o metabolismo. Sabe o que os obesos faziam nos Estados Unidos? Compravam lotes daquele remédio para tomar, para ver se aquilo estimulava o emagrecimento deles. Até que a efedrina foi considerada que o FDA parou de considerar ela dentro dos remédios. Aí eles cortaram. Aí aqui no Brasil seguiu a mesma coisa. Eles tiraram a efedrina. Então você tem pseudoefedrina, você tem outros tipos de estimulante. Mas nunca você vai dar prioridade a um remédio. Ainda mais jovem do jeito que você é, Isla, a questão é trabalhar o psicológico, trabalhar a nutrição e trabalhar o exercício. Tá? Juarez, essas drogas para alteração de perfil estético, seja de ganho de massa muscular, ou seja de emagrecimento, a administração dessas drogas, ela deve ser uma coisa realmente de último caso. E também feita com consulta clínica médica. Existe a necessidade de avaliar como é que está todo o funcionamento do teu organismo. Porque pessoas, por exemplo, que passaram dos 50, dos 40, às vezes precisam fazer uma reposição hormonal. Mas se pegar um jovem de 15, 16 anos e dar testosterona para ele, você vai ferrar o cara. Você vai produzir um efeito a médio e longo prazo que no futuro o cara vai ter uma tendência desse indivíduo a ter um câncer, por exemplo, vai ser muito maior. Então, assim, o que eu defendo, que você também defende, que eu entendi, tente ir pelas vias naturais o máximo possível, entendeu? E eu acho que administrar essa situação do teu dia a dia com a adoção de uma prática de atividade física é uma questão que ela é psicológica também. É de você ter um bem-estar mental. É tão legal quando você vai lá e treina, porque você vai conviver com pessoas, você vai para academia, você vê gente, você bate papo, entendeu? Você às vezes conversa com um colega, tem um momento de descontração, treina junto. Então, assim, tudo isso pode ser que você se adapte a isso. Tem pessoas que estão mais introspectivas e que não gostam disso. Mas sempre dá para você ter uma escolha. Você pode fazer, existem uma variedade muito grande de atividade física e você pode escolher uma dessas. E você não vai fazer ela hoje e já se apaixonar por ela hoje ou amanhã. Eu, por exemplo, me apaixonei pelo tênis, eu já tinha um pouco mais de idade. Então hoje eu não largo o meu tênis por nada. É o velhinho de um lado com a raquete, outro velhinho do outro, entendeu? Jogando uma bola um com o outro e a gente aqui satisfeito, entendeu, com isso. Então, é muito importante entender que essas drogas de efeito de alteração de perfil estético, ou seja, drogas para ganho de massa muscular, ou ganho de massa muscular, drogas para perder gordura, para acelerar o processo metabólico de quebra de gordura, isso só mesmo com orientação. E aí, ó? Teve uma queda aí, né? Caiu tudo, né, pelo jeito. Eu achei que era só a minha que tinha travado. Não, Caio, travou a sua, caiu aqui também. Mas enfim, Juarez,
Eu acho que Esse vídeo vai dar trabalho, eu vou ter que juntar 3 vídeos. editar, eu não sei como é que tu vai achar isso lá nos stories, eu sei que esse outro eu mandei para lá também. Não, se tá lá, eu acho, tá? Deixa eu te falar. A gente estava fechando aquela questão dos remédios para emagrecimento. Você fechou? Tinha mais algum complemento que você quer Não, falar? não, eu fechei. Eu basicamente concluí que toda droga, toda medicação, toda droga que vai ser prescrita, ela necessita, o próprio nome já diz, ela precisa ser prescrita. Você não pode tomar porque alguém achou ou que fez o efeito em alguém. Então, assim, eu não sou contra a utilização de drogas. Drogas, inclusive, salvam vidas, né? A gente sabe disso. Drogas, assim, no sentido farmacêuticas, né? Lógico. Né? Não Sim. estamos falando aqui de drogas ilícitas. Tanto que chama drogaria, né? Porque vende droga. Então, a ideia é exatamente essa, de que você precisa ter um acompanhamento médico clínico para ele fazer uma prescrição, para ele avaliar como é que está o funcionamento do seu organismo, para que ao invés de você ter benefícios, você não tenha mais prejuízo que benefício. É exatamente aquela resposta que a gente estava dando sobre a atividade física. Nesse momento, é mais importante para mim ter benefício do que prejuízo. Eu sair, levantar e fazer alguma atividade física em casa do que eu ficar sentado só assistindo televisão e mexendo no controle da Da televisão, TV. tá certo? Então, a gente pode fazer uma analogia aí que tanto a prescrição dos remédios, né, quanto a prescrição dos exercícios, que é na nossa área, eles têm os dois componentes, né? Se para prescrever um remédio de emagrecimento, o médico precisa consultar, fazer exames, fazer o diagnóstico e a partir daí ele vai prescrever o remédio, o exercício parte do mesmo princípio. Nós precisamos saber quais os objetivos da pessoa, nós precisamos fazer uma avaliação inicial de qual a capacidade que ela começa e a partir daí nós vamos prescrever o exercício. Com certeza. Com Tá? certeza. Para fechar, vamos fechar aqui com uma... e quando você estava falando, uma pessoa colocou que o grande problema é a automedicação. Mas cai na mesma coisa. A gente estava falando. Se Ah, você não tem o conhecimento, se o médico que tem o conhecimento, que vai fazer exame, né, para identificar o mal, vai cuidar, imagina a eu gente vou, que não tem esse conhecimento. eu vou te pedir um minuto para me fazer uma abordagem muito importante. Vai Para lá. você ter uma ideia de como é prejudicial você ser Maria vai com as outras. Existiu num tempo que eu era jovem uma academia, perto da academia tinha uns garotos que eles não tinham dinheiro para ir para a academia, então eles treinavam com latão com cimento, fazendo exercício, né, com ferro. E aí as meninas começaram a ir treinar lá. Só que elas ouviram que as moças da academia tinham colocado silicone no peito. Isso é sério. O que as meninas fizeram? Elas foram no mercado, compraram aquele Carnu, que é silicone de passar em carro, em veículo, para recuperar plástico, e injetaram no peito delas. Elas injetaram. E no momento ele provoca uma inflamação, e a sensação de que dá é que aquilo vai funcionar, é um óleo, né? Então aquele efeito, o organismo reagiu e inflamou, ela falou, opa, realmente silicone deixa bonito. Depois veio a necrose. Então, para você ter, parece uma estupidez, mas é uma estupidez. Você hoje, você fala assim, por que você fala que você pode ir ali tomar um Dorflex? Ah, toma um Dorflex. Porque convencionou-se que um Dorflex, os efeitos dele são mínimos, de prejuízo. Vai ali e faz uma caminhada. Porque a caminhada, os prejuízos são mínimos. Vai ali, treina bíceps, tríceps, antebraço, treina flexor, extensor. Opa, peraí, não, eu não posso. Eu tenho que ter uma prescrição de um profissional de educação física. É mais ou menos essa analogia que você fez, ela é bem interessante sob esse ponto de vista, tá? Obrigado. Sim. É porque hoje em dia o nosso trabalho seria prescrever e acompanhar. O que nós estamos abrindo um pouco mão por causa da excepcionalidade do momento é a questão do acompanhamento. E aí é onde entram os aplicativos, os vídeos e essas coisas todas. Tá? Aí, ó, a Késia perguntou assim, é saudável treinar durante a semana, todos os dias da semana, e no final de semana fazer o dia do lixo? Cara, eu acho que não existe assim, o dia do lixo de exercício não existe, né? Existe na nutrição, que você vai lá e come um monte de porcaria. Eles fazem o dia do lixo, eu acho que ela está falando exatamente da alimentação, não é não? Então, mas é da alimentação, é porque ela falou de exercício. Do exercício, você simplesmente vai deixar de fazer, você vai ficar sedentário.
Não tem problema. O nome lixo não remete a coisas muito interessantes. Então, daí ela já pode tirar as conclusões dela, né? Cada um é responsável, cada um de nós é responsável por assumir os riscos advindos das coisas que às vezes são muito claras para a gente. Eu estou assumindo um risco de fazer o lixo. Ah, eu vou tomar cerveja, eu vou encher o caneca, eu vou comer gordura e tal. Beleza, a opção é tua. Eu estou dizendo que eu estou dizendo que não pode não fazer bem. Que em excesso pode fazer mal. Então, se você faz a opção, então, pessoal, ninguém sai de 50 quilos para 120 do dia para a noite. Você aumenta meio. Aí você faz assim, você vai na balança e fala, eu tô com 50, beleza. Eu tô com 50,5. Eu tô com 51, eu só aumentei meio. Não, você aumentou 1, você não está contando aquele primeiro meio que você aumentou. Quando você está em 54, você está olhando com relação a que você estava 53,5. E você está falando que só subiu meio quilos. Quando, na verdade, você já aumentou foi 5. Então, esse processo, você se engana. A gente tem esse hábito de tentar se subornar. Nós nos subornamos. Nós temos que aprender a controlar esse nosso nível de suborno para que ele não seja tão prejudicial à nossa saúde, né? Não, beleza. Eu acho que é isso, cara. A gente conseguiu responder. Tem mais alguma aí? Tem. A Denise Cristina perguntou se os treinos dos apps são seguros. Então, e o Mateus... Mas a gente já conversou sobre essa. Não, nós já respondemos. O Matheus perguntou, quais os melhores exercícios para os grupos musculares? Ele deve estar querendo saber, né, o que fazer para os músculos, né? Basicamente, um treino para ele. Não, basicamente eu acho que ele está perguntando assim, o que eu faço para os meus músculos? Quer dizer, eu sei que caminhar emagrece, eu sei que caminhar fortalece o sistema cardio, mas e para o meu músculo, o que eu faço? Exercício. Exercício neuromuscular, prescrito por um profissional de educação física, básico. Começa por aí, porque a forma como, às vezes, a forma como a gente faz a pergunta, ela também mostra a nossa capacidade de avaliar a situação, às vezes até a carência de informação a respeito do tema. Pessoal, eu não estou em hora nenhuma dizendo que não existe pergunta mal feita ou pergunta ruim. A pergunta idiota é aquela que não foi feita, eu sempre digo isso. Mas qualquer pergunta é válida. Mas quando você perguntar, mas o que eu faço para os músculos? Para os músculos eu tenho que ter estímulo. Qual é o estímulo para um grupamento muscular específico? Repetir aquele movimento seguidas vezes e fazer com que o músculo sofra uma espécie de agressão para ele reagir. E aí ele vai responder como? Ganhando forma, ficando mais desenhado, entendeu? É isso. Beleza. Acho que é isso. A gente conseguiu abarcar todas as informações. Eu vou só deixar algumas informações agora no final, que é o seguinte. Hoje eu estava vendo, sobre esse período de quarentena, eu estava vendo algumas informações e nós tivemos, em relação ao exercício físico, as pessoas estão ficando mais tempo em casa, então nós temos uma diminuição do número de passos diários. Tá? De onde vêm essas informações? Da Garmin e da Polar. Eu quero só dar uma alô para a doutora Andréia, que acabou de entrar aí. Que são empresas que trabalham com relógios, né, que utilizam marcadores de passada. Então, por exemplo, diminuir os níveis de atividade física também. As pessoas estão ficando mais em casa, as academias estão fechadas. Ó, a Andréia deu um tchauzinho aí para você. E aumentou o ciclismo virtual. Tu sabe o que é isso? Cara, não faço ideia. Ciclismo virtual? Ciclismo virtual. Eu estava querendo fazer o seguinte. Eu estava querendo alugar uma bicicleta ergométrica para colocar aqui na minha sala aqui. Exatamente isso. Aí eles estão... O cara ou aluga ou compra uma bike, coloca na sala, ou ele compra um rolo, daqueles rolos que só o pneu de trás fica em cima. Aí ou ele compra no aplicativo, ou ele compra de um professor, ou ele adquire de algum lugar, coloca na TV ou no computador dele, ó, e pedala. Legal. Isso depois eu vou conversar com o Fabiano, porque o Fabiano é o cara do ciclismo. Show, cara. Juarez, eu acho que nós podíamos dar sequência nas nossas lives, tudo bem que nós estamos trabalhando, eu acho que tanto eu quanto você,
nós temos um compromisso com a prática de atividade física realizada também a nível de academia, não só a nível escolar. Então eu quero te sugerir aqui que tu pense na possibilidade da gente começar a chamar para essas lives, que elas continuem independente de pandemia, e que a gente comece a chamar profissionais como o Júlio, como o Rose, como o Emanuel, como o Diogo, entendeu? Como o Jairo e como tantos outros que nós conhecemos, que são excelentes profissionais. Como é que é aquela... eu esqueci o nome dela, uma que é campeã de musculação também, ela trabalha como personal trainer. Rosângela? Não. Não, Eu sei quem que é. É a uma que veio do não é? interior? Não, ela estudou aqui também comigo, não estou lembrando. Eu sempre curto ela. Eu sempre curto ela. Ela é uma menina bem, musculatura bem forte. Eu sempre curto ela. É Tavares, é alguma coisa. Tá, a gente vê isso aí sim, tem a possibilidade. Na realidade, eu vou ter até uma mensagem para o pessoal, que é o seguinte, ó. Os colegas profissionais, na sexta-feira, às 19 horas, horário daqui, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou trazer para uma live especial o Diego Flores. Ele é técnico das categorias de base do Hebraica, lá de São Paulo, tá? Então eu vou fazer uma live com ele, ele vai tratar de basquete, né? E a gente vai trazer isso aí para a molecada que joga basquete, para os meninos, para as meninas, e para os técnicos também. Vou convidar o pessoal para participar da live. Tá? Na sexta-feira, agora, às 19 horas. Depois eu vou colocar nas redes sociais o flyerzinho fazendo a chamada. Tá? E, gente, essa live vai dar trabalho, porque ficaram em 3 pedaços, né, Olax? Mas vai ficar disponível depois no YouTube, né? Eu vou colocar no meu canal no YouTube, tá? E aí vocês vão ter a oportunidade de assistir ela completa e a gente vai ver como é que vai ficar também essa emenda aí. Mas, bichão, ó, show de bola. Obrigado aos nossos alunos, obrigado aos nossos ex-alunos do IFRO, os nossos ex-alunos das faculdades também, das universidades participaram aí com a gente, né? Obrigado aos amigos que apareceram para participar, para contribuir. Ó, nós tínhamos um X de pergunta, eu acho que nós respondemos o triplo de pergunta, porque foi aparecendo pergunta aqui na hora. Ó, show de bola live. Quase 1h30 de live, para você ter noção. Eu estou bastante satisfeito. Teve uma hora que eu olhei aqui, tinha quase 50 pessoas no mesmo horário. Eu falei, caramba, eu tinha comentado com você, Juarez, se der umas 30 pessoas, tá legal, né? Tava beirando os 50, então assim... 50 pessoas parando para olhar você discutir sobre um tema tão importante na vida da gente, no nosso cotidiano, eu acho que isso é muito importante, esse meio para disponibilizar. Então é isso, grande abraço, até mais.